Uma boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui hoje, não é? De volta à Federação, depois de tantos anos que eu passei por aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Uma honra participar desse evento que já faz parte aí do calendário do Estado. Estou muito contente. E aí, gente, a ideia hoje aqui é a gente discutir um pouco sobre o perdão e como nós conseguimos fazer as transformações necessárias no nosso dia a dia para que a gente se liberte da mágoa e a gente consiga a felicidade. E aí eu quero me reportar a Kátia, quando ela começou aqui falando de Jesus, não é? Dizendo que esse evento não é nosso. Esse evento é concebido pelo Mestre, tem todo o apoio dele. E aí a gente nem combinou, mas a gente vai começar exatamente por ele, tá certo? Então, lembrando, quando Jesus conversou com Pedro, Pedro perguntou a ele: Mestre, então eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus respondeu o quê? Todos vocês, né, lembram? Não, nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. E exatamente o que é que Jesus queria dizer, não é? Quando ele usou essa metáfora para falar com Pedro. Ele queria dizer que o perdão ele é infinito e em todo o Evangelho Jesus nos dá muitos exemplos de que o perdão também é incondicional. Ok, mas exatamente o que é o perdão incondicional? Então, quando a gente vê expositores de grande calibre, como Divaldo Franco, não é? Como Haroldo Dutra, Anete Guimarães, eles nos dizem o tempo inteiro que Deus não perdoa. Já ouviram falar nisso? Não é? E Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Por quê, gente? Me ajudem aí. Porque Deus não se ofende conosco, não é verdade? Todo perdão pressupõe uma mágoa, pressupõe uma ofensa. E Deus não se ofende conosco. Já pensou se Deus se ofendesse conosco? A nossa vida seria bem mais difícil do que é hoje, não é? Então Deus não se ofende. Então quer dizer que para ter o perdão, antes tem que ter uma ofensa. Se eu não me ofendo, então não há o que se falar em perdão. Então nós vamos levar a nossa discussão hoje em torno disso. Como que nós conseguimos subir um degrau de cada vez? A gente não tem pretensão nenhuma que todo mundo saia daqui hoje renovado plenamente e que amanhã já seja uma nova pessoa. Não. Mas como eu consigo, com pouca informação, subir um degrau de cada vez e atingir a perfeição que o Mestre nos prometeu? Porque Jesus disse que nós todos chegaríamos à perfeição. E ele sabia o que estava dizendo. Então vamos lá, reparem. Este livro, A Caminho da Luz de Emmanuel, ele traz um pouco da trajetória da formação do planeta Terra. E tem um momento que ele fala da vinda de Jesus. E ele nos diz que Jesus levou quase 1000 anos para reencarnar aqui na Terra. Ou seja, foram necessários cerca de 1000 anos para preparar a reencarnação de Jesus. Então, será que um espírito desse teor, ele viria aqui na Terra dizer tudo o que ele nos disse há mais de 2000 anos, só para nos encantar? O que vocês acham? Quem já conhece as minhas conversas, que eu não chamo de palestra, eu chamo de conversa, sabe que eu converso muito com o público, né, Kátia? Não é, Eliane? Então, eu preciso que vocês me ajudem. Vocês acham que Jesus veio falar tudo o que ele falou apenas para nos motivar? Apenas para elevar a nossa autoestima? Apenas para nos trazer boas informações e esperanças na vida melhor, gente? Será que foi só isso? Sim ou não? Não, não é? Jesus disse tudo o que ele nos disse porque ele prometeu a boa nova. Então ele sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos entender com plenitude o que ele nos ensinou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então reparem, eu escuto muitas vezes muitas pessoas do meio espírita e também do meio que não é espírita me dizerem assim: mas eu não vou perdoar. Não vou perdoar porque, repare, eu perdoo ele e fica por isso mesmo? Ele me ofendeu, eu vou perdoar, e aí? Como se o fato de eu perdoar o outro, necessariamente o erro esteja reparado. Então, antes da gente continuar, é importante a gente lembrar isso. É importante a gente lembrar que a doutrina espírita nos ensina que não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Aí eu trouxe aqui uma passagem de André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, que André Luiz nos lembra que todas as vezes que nós cometemos um erro com alguém, vai haver uma reparação. É da lei, minha gente.
É do encontro de contas que cada um tem que fazer com o que a gente faz com a lei. A lei manda amar. Quando a gente não ama, o que a gente faz? A gente fere essa lei. Então, em algum momento, nós vamos ser chamados para essa reparação. E André Luiz nos narra de que o que acontece quando a gente erra? A gente esquece e acabou? Virou a página? A gente pode até esquecer. Mas aquele erro, ele está impresso no nosso perispírito, Kátia. Ele fica impresso no perispírito. E naquele momento eu não me dou conta do tamanho dele, mas um dia ele explode. E aí vem o que André Luiz chama de zona do remorso. E o que é a zona do remorso, minha gente? É o próprio arrependimento. É quando um dia, mais cedo ou mais tarde, como dizia Flávio José, inexoravelmente, nós vamos nos dar conta que nós erramos. E aí, lá no livro Céu e Inferno, vamos lembrar que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, nos diz que não tem jeito. Todos nós que cometemos um erro, vamos ter que reparar. É da lei. Então, primeiro a gente se arrepende, depois a gente expia, porque a gente sofre com aquele arrependimento, e depois a gente repara, nessa ou outra encarnação, mas vai ter a reparação. Então, se é assim, vem a pergunta, ora, se eu perdoo Kátia ou não perdoo Kátia, perdoando ou não, Kátia vai reparar o erro que ela fez. É da lei. Tá certo, Kátia? Se é da lei, vamos lá, a quem interessa o perdão? Quem é que sofre pelo fato de não perdoar? Eu. A única pessoa que sofre pelo fato de não perdoar sou eu. Porque quem me ofendeu já vai fazer o ajuste de contas dela. Eu perdoando ou não. Então, essa é a primeira reflexão. Se é assim, então, vamos começar a nossa conversa. O tema foi muito feliz, né? Muito feliz, porque o problema está comigo. Se o problema está comigo, se a mágoa é minha, como que eu faço para me libertar dessa mágoa e ser feliz? Então, vamos lá, bora começar. Então, a gente vai combinar aqui duas coisas. Primeiro, a gente vai analisar o que é que a mágoa faz comigo. E depois, agora que eu sei o que é que a mágoa faz comigo, como é que eu faço para me ver livre dela? Não é? Então, vamos lá. Lembrar, para início de conversa, que Emmanuel nos disse que a saúde é a harmonia perfeita da alma. Ora, então, se você é uma pessoa que guarda mágoa, se você é uma pessoa que guarda rancor, tem saúde, gente? A alma está harmônica, sim ou não? Não. Não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente pode concluir é que uma pessoa que guarda mágoa tem um problema de saúde, só que tem um probleminha. Esta doença é uma doença silenciosa. Ou seja, ela fica ali, caladinha, guardadinha, e nós vamos alimentando todos os dias, na medida em que nós não perdoamos. Porque nós vamos nutrindo esses sentimentos que são destrutivos. E ela é silenciosa. Vai ficando ali, guardadinha. Aparentemente não tem problema nenhum, não é? Mas ela está lá. E um dia ela vai explodir, como o André Luiz nos disse. E aí, como então fazer para tirar essa mágoa de lá? Aí lembrando dessa pergunta que é célebre, não é? Do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz, não é? Que tem o homem de se melhorar nesta vida e combater o mal, evitar o mal? E os Espíritos responderam o que, minha gente? Muito simples, não é? O sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então quer dizer que se eu me conhecer a mim mesma, resolve tudo? Resolve. Aí vocês vão dizer assim, cadê a fórmula mágica de resolver tudo? Porque eu me conheço. Será? Então hoje à tarde aqui, é essa provocação que a gente quer fazer. Será que realmente a gente se conhece? Ao ponto de trabalhar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, para a gente melhorar e chegar na perfeição prometida pelo Mestre? Muito bem. Vejam bem, esta é a máquina da transformação. O nosso cérebro. E a gente vai falar nele aqui de forma muito simples, tá certo? Todos nós temos um cérebro, certo? Muito bem. O que é que nós estamos fazendo com esta máquina que Deus nos deu? Porque o que foi que André Luiz também disse, de novo, em Evolução em Dois Mundos, e esse livro é fantástico, eu sei que muita gente aqui já leu e a gente recomenda, não é?
Quando ele falou sobre o cérebro nos capítulos 3 e 4, quando ele fala da casa mental, ele diz: o cérebro é o órgão de manifestações da atividade espiritual. Ah, é? Então o espírito comanda o cérebro? Claro, é uma máquina, gente. Se é uma máquina e ela recebe bons comandos, o que é que vai acontecer? Ela vai funcionar bem. Mas se eu comando de forma errada, como é que vai funcionar essa máquina? Vai enferrujar e vai quebrar, como toda máquina. Bom, então vamos lá. O cérebro foi feito para trabalhar. O cérebro foi feito para funcionar permanentemente e para estar em exercício permanente. Quando nós dormimos para recarregar as energias. Mas durante a vigília, nós temos que estar exercitando essa máquina que Deus nos deu permanentemente. Aí, o que é que acontece? Pausa aqui. Esses dois livros, eles são fantásticos. E eles nos ensinam como é o processo de aprendizado do cérebro. Vocês devem estar pensando, o que é que isso tem a ver com o espiritismo? Vamos chegar lá, tá? Quando eu quero aprender alguma coisa, a porta inicial do aprendizado é a atenção. Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu dou atenção àquela coisa. E quanto mais eu exercito aquilo que eu aprendi, mais eu internalizo esse conhecimento. Então, eu dei atenção a alguma coisa, aquilo vai para a minha memória processual ou memória de trabalho e vai ficar processando lá dentro da minha máquina, que é o meu cérebro. Se aquilo for importante e se eu repetir várias vezes, é como se o cérebro pensasse assim: ah, quer saber? Já que essa criatura está repetindo tanto isso, deixa eu guardar aqui. Então, ele guarda, ele armazena, arquiva, como se fosse um computador. E todas as vezes que eu preciso daquela informação, eu vou lá e resgato, porque está lá guardada. E vai para a memória que a gente chama de memória de longo prazo. Até aí tudo bem? O que acontece com as memórias de longo prazo? Elas são absorvidas, a gente não esquece mais. E como o cérebro precisa o tempo inteiro, não é, recarregar energias, tanto é que vocês podem perceber. Às vezes a gente passa o dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de estudo, quando chega de noite a gente está exausto, não é verdade? Nós gastamos muita energia, então a gente precisa recompor. Todas as vezes que eu repito uma atividade, seja ela qual for, o cérebro entende que eu vou precisar dela e ele armazena e eu não esqueço. Torna-se um hábito na minha vida. Por exemplo, quando nós escovamos os dentes, quando nós abrimos uma porta, quando nós dirigimos um carro, a gente para pensar no que a gente vai fazer ou a gente já vai no automático? Não, né, gente? A gente vai no automático. Por quê? Porque a gente já aprendeu aquilo, já está internalizado. Então, é mais ou menos assim que o cérebro funciona. E aí, ao longo da vida, nós vamos aprendendo várias coisas. A gente cresce, estuda, não é? Trabalha, casa, tem filhos. A gente aprende um monte de coisa boa. E aquilo vai sendo internalizado. Nós vamos crescendo enquanto espírito. E tem um exercíciozinho que eu quero fazer com vocês aqui. Quem já fez, fica quieto, certo? E eu quero convidar vocês aqui para me ajudarem. Você já fez, você está rindo aí, já fez. Fique quieta. Bora lá. Eu estou dizendo para vocês aqui que o cérebro só aprende com repetição, não é assim? E o cérebro aprende por associação também. Então vamos lá, gente. Todas as vezes que a gente repete um hábito, como por exemplo, comer ao meio-dia. Quando dá meio-dia, a gente começa a ficar com fome. Porque nós estamos habituados a comer de meio-dia. Todas as vezes que a gente estuda, todas as vezes que a gente trabalha, todas as vezes que a gente ama e todas as vezes que a gente odeia. Tudo que há de comportamento na minha vida e que eu repito, o cérebro automatiza. Porque ele sabe que eu vou precisar daquilo a qualquer momento e ele quer economizar energia, certo? Então vamos fazer aqui uma brincadeira com vocês. Vejam bem, eu vou colocar lá aquela palavrinha que vocês já viram. E nós todos vamos repetir 3 vezes. Tá certo? Todos nós juntos vamos repetir essa palavra em voz alta 3 vezes. Ok, Kátia? Muito bem. Quando a gente repetir 3 vezes, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão responder porque é uma pergunta super simples, tá certo? Todo mundo aqui sabe da resposta. Só que nós vamos repetir juntos, nós vamos repetir em voz alta. Eu vou fazer a pergunta em seguida e vocês já respondem também. Fechado? Tá entendido? Bora lá? Então, eu vou contar 3 vezes. Quando eu contar 3 vezes, nós vamos dizer EMA.
ok? Então é esta palavra aqui. Preparados? Então bora lá. 1, 2, 3. Ema, ema, ema. Qual é a cor da clara do ovo? Calma. Como? Qual é a cor da clara do ovo? É interessante, não é, minha gente? Essa pegadinha funciona em 100% dos casos. Quem falou em gema? Ninguém falou em gema aqui. Mas vocês, por associação à fonética, disseram gema, que tinha a ver com ovo, mas não tinha nada a ver com o que a gente perguntou. Vocês repetiram 3 vezes a palavra, trabalharam o cérebro por repetição e por associação. Se de uma forma muito simples aqui nessa brincadeirinha a gente fez isso, calcule no dia a dia, a gente repetindo os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos, como é que o cérebro não trabalha, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Acontece que da mesma forma que a gente armazena informação boa, que nos faz crescer, a gente também vai armazenando informação ruim, como por exemplo, uma coisa que a gente não faz aqui. Imagine, no meio espírita, falar mal da vida do outro? Não, imagina. Se espírita fofoca, de jeito nenhum, na verdade. Então, reparem, falar mal da vida alheia, gente, é um hábito bom ou um hábito ruim? Alguém tem dúvida? Então, é um hábito bom ou um hábito ruim? Ruim. Mas a gente fala. Querendo ou não, de vez em quando, a gente se pega falando mal da vida alheia, não é verdade? Vamos lá. Preocupação. A preocupação, vocês acham que é um hábito bom ou um hábito ruim? O que vocês acham? Bom ou ruim? Quem acha ruim, levanta a mão. Depende, não é? Mas vamos lá, vamos analisar a palavra. E vamos analisar o que o fato de estar preocupado significa nas nossas vidas. Eu estou muito preocupada com a miséria do Brasil. Muito preocupada. E você fez o quê para ajudar a miséria do Brasil? Que tal, ao invés de estar preocupada, você não se ocupa? E você não vai fazer um prato de sopa para dar para quem tem fome? E você não vai fazer uma campanha de agasalho para dar para quem tem frio? Não é melhor se ocupar do que se preocupar? Vejam, a palavra preocupação, ela já remete a uma ocupação antes de ter acontecido. E quantas coisas na vida a gente não está preocupando a nossa mente? Só que tem um problema. Todas as vezes que a gente se comporta desse jeito, o que é que acontece com o nosso cérebro? A gente vai acumulando lixo mental. Um termo extremamente usado na literatura neurocientífica, na médica e na literatura espírita. O lixo mental é como qualquer lixo. É aquilo que não me serve, que não serve para nada, que eu já deveria ter descartado ou ter reciclado, e eu continuo nutrindo. E aí, o que é que acontece conosco, minha gente? A mágoa é um lixo mental, porque não serve para nada. Então, quando a gente se dá conta do que sentimentos destrutivos fazem com a gente, não é? Nessa e em outra encarnação, é que a gente começa a refletir. Faz sentido nutrir mágoa, rancor, ódio? Isso prejudica a minha saúde. Então, reparem, doutora Suzana Herculano, que é uma grande neurocientista, ela diz: o cérebro só processa uma informação por vez. Ah, está errado. Está errado porque eu já ouvi falar a minha vida inteira que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem só faz uma. Mas a mulher faz várias ao mesmo tempo. Faz, mas tudo meia boca. Porque o cérebro só processa uma informação por vez. Se a gente acabou de ver que a porta de entrada do aprendizado é a atenção e o cérebro só processa uma informação por vez, na hora que eu tenho raiva, na hora que eu me ofendo com alguém, imediatamente, o que é que o instinto faz? Traz a raiva e gera a mágoa. E o que é que fica dentro de nós? É o perdão? É muito difícil. É muito difícil ser o perdão. Então, o que é que, de novo, os espíritos nos trazem? Tem um problema. Quando você se demora demais numa situação dessa, de mágoa, de ressentimento, você se atrasa espiritualmente. Você desperdiça tempo e desperdiça energia.
Porque aquela energia que você deveria estar colocando, não é? Para que você fosse uma pessoa proativa, para que você fosse uma pessoa construtiva, uma pessoa feliz, você está perdendo tempo com mágoas, com sentimentos destrutivos. Então, o que é que a mágoa faz conosco, para a gente concluir? Aqui, essa primeira etapa. É uma doença silenciosa, é uma doença que atrasa a nossa evolução e é uma doença que faz com que a gente perca tempo e energia. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente faz, então, agora? Já que é assim, né? O que eu faço para me libertar dessa mágoa? Bora lá. Livro dos Espíritos, não é? Questão 909. Pode o homem, por seus esforços, alterar suas tendências negativas? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, sim. E olhem o complemento da frase dos Espíritos. Olha que coisa magnífica. E às vezes com pouco esforço. Então vamos lá. Se é assim, se eu posso, e se às vezes, na maioria das vezes, exige pouco esforço, o que é que falta? Falta o quê? Vontade. Como assim falta vontade? Tudo que eu queria na minha vida era me ver livre dessa mágoa. Tudo que eu queria da minha vida era tirar esse sentimento destrutivo de dentro de mim, porque me faz mal, não é? Como é que você está dizendo que eu não tenho vontade? O problema é que a vontade por si só não basta. A vontade tem que vir acompanhada do quê? De atitude, de iniciativa, de querer mudar e mais, promover, exercitar o que é necessário para aquela mudança. Porque só a vontade não vai ajudar, não é verdade? Então, bora lá. Nós temos o tempo inteiro na nossa mão a possibilidade de fazer escolhas. A nossa doutrina nos diz que nós temos a lei do livre-arbítrio a nosso favor, não é verdade? Deus nos deu essa possibilidade de fazer as nossas escolhas. Será que nós estamos fazendo escolhas certas? O que é que vocês acham? Será que na maior parte do tempo a gente faz as escolhas certas? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. A maioria acha que não. Quem acha que sim, levanta a mão. E quem não acha nada? Metade não achou nada. Mas vamos lá. Esse economista acha que não. Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano passado. Vocês sabem o que é o Prêmio Nobel? São milhões de dólares nas mãos de alguém que defendeu um projeto ou que implantou uma medida que mudou algum comportamento, que mudou alguma coisa. E ele construiu uma tese em cima da economia comportamental. Reparem que coisa interessante. Ele disse o seguinte: as nossas escolhas não são racionais. A maior parte de nós é tomado pelas respostas emocionais, pelas respostas intuitivas. E ele defendeu uma tese larga, óbvio, mas eu vou aqui só citar um exemplo do que ele quis dizer para a gente entender. Vamos lá, vamos brincar de novo aqui, tá certo? Vamos supor que vocês entraram no shopping e foram comprar uma caneta. E aí vocês entraram e na primeira loja a caneta custava R$15. Ok? Então, como bons brasileiros que nós somos, nós vamos pechinchar, certo, gente? E aí a gente vai rodar no shopping e a gente, depois que chega no terceiro corredor, andou uns 100 metros, a gente encontra a mesma caneta. Opa, encontrei! Só que agora a caneta custa R$20. Processaram? Primeira loja era 15, eu andei uns 100 metros, a segunda loja que eu achei a caneta idêntica, da mesma marca, R$20. Levanta a mão aqui, quem volta para comprar 15 e economizar R$5? A grande maioria. Decisão racional, né? A grande maioria economiza R$5. Boa. Agora, nós vamos comprar um casaco. Entramos no mesmo shopping, encontramos o casaco, e lá, esse casaco custa R$195. 195, ok? Aí vamos pechinchar, andamos 100 metros e encontramos o mesmo casaco, da mesma marca, e agora o casaco custa R$200. 195, R$200. R$200, eu vou andar 100 metros para voltar. Levanta a mão, quem volta para economizar? Agora, a minoria. A minoria agora volta. O que
que mudou? Por que a maioria volta para economizar na caneta R$5 e não volta para economizar no casaco? O que vocês acham? Porque você economiza 5, mas não economizou 5 no casaco também? Ah, é porque aqueles 5 primeiro eu economizo mais porque é relativo? Vejam, não é uma decisão racional. Segundo Richard Thaler, a economia é a mesma. É uma economia de R$5. Racionalmente, a gente deveria voltar. Porque nós estamos economizando R$5 nos 2 casos. E ele diz, a maior parte das nossas decisões não são racionais. E como ele fala em comportamento do consumidor, ele está tratando de coisas palpáveis, calculem isso quando a gente fala do emocional. Imaginem para tomar decisões emocionais, como é difícil, não é, gente? Muito bem. Então, eu vou usar uma palavrinha aqui para a gente refletir sobre 3 pilares de como a gente deve pensar as nossas vidas, refletir sobre esses 3 pilares e a gente tentar mudar um pouquinho, de novo, subir um degrau. Ressignificar. Uma palavra linda, uma palavra moderna que um monte de gente está usando agora. Ah, vamos ressignificar. O que é ressignificar? É encontrar um significado diferente para aquilo que eu já conheço. É tentar ver de uma outra forma, é tentar ver por um outro ângulo. Se nós tentarmos ressignificar algumas coisas de nossa vida, do nosso cotidiano, pequenas coisas, vocês vão ver que muita coisa muda. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Então vamos lá. A primeira delas é a disciplina mental. Mas muita gente fala sobre disciplina mental, não é? A gente vê a literatura farta. Mas o que a gente quer dizer exatamente sobre isso? Eu vou disciplinar a minha mente. Eu vou decidir o que eu quero que entre na minha mente e o que não quero. Por exemplo, olhem só, o egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Está lá no Evangelho. Mas, efetivamente, nós tentamos trabalhar isso todos os dias, mas a grande maioria de nós ainda não conseguiu a plenitude. Porque, na grande maioria dos casos, primeiro eu, depois os meus e, em terceiro lugar, os outros. É mais ou menos assim. Diferente do que Jesus nos ensinou, não é? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós ainda somos. Então, vejam, existem essas chagas como o egoísmo, como a vaidade, como o orgulho, que nós ainda precisamos trabalhar em nós. Então, são coisas que estão dentro de nós, tá certo, gente? Quando eu ressignifico isso, quando eu olho para o meu próximo e eu tento compreender a verdade dele, e eu tento compreender que a minha verdade não é absoluta, que embora tendo razão, ele também pode ter razão, ou no mínimo respeitar a razão dele, eu começo a ressignificar. Então, determinadas coisinhas do dia a dia que me ofendem, passam a não me ofender mais. Porque eu consigo compreender agora que existe a verdade do outro e não me custa ressignificar. Mas apenas um exemplo pequeno. Leandro Carnal e a monja Cohen, Leandro Carnal é um grande filósofo, não é? Palestrante, e a monja Cohen é uma monja budista. Eles escreveram este livro, que é um livro fantástico. O inferno somos nós. O que foi que eles disseram? Eles disseram que esse inferno que a gente compreende como se estivesse em outro lugar, não, eu não quero ir para o umbral, porque o inferno é no umbral. Não, você vai para o umbral porque o inferno já está dentro de você. A gente só vai e só tem aquilo que merece. Então, que inferno é esse que eles falam? Então, o Leandro dá um exemplo, ele diz assim, nós demos uma topada na cama, passei e dei uma topada na cama. Andou. Qual é a nossa primeira atitude? Reclamar, é ou não é? Não é assim? A gente reclama e na maior parte das vezes faz um xingamento. Sim ou não, gente? Não é? O que é que a cama tem a ver com isso? Ela estava lá, coitada. O problema fui eu, ela que devia reclamar de mim, não é? Mas a gente não se dá conta, então a gente fica logo com raiva. E muitas vezes pergunta, o que é que esta cama está fazendo aqui? Quem colocou ela aqui? Como se o problema fosse dela. É assim o nosso comportamento do dia a dia. E ele diz, o que foi que aconteceu naquele momento? Foi uma dor. Eu dei uma topada, senti uma dor. Por que eu não ressignifico isso? Por que ao invés de ficar com raiva da cama, etc. e tal, eu não ressignifico a minha dor?
Eu não trabalho esta dor dentro de mim, porque reclamar com a cama não vai adiantar de nada. E aí ele faz essa pergunta: de quem é a tua tranquilidade? Prestem atenção, que pergunta bacana. A tua tranquilidade de espírito, ela é do outro ou é tua? Porque se o outro te ofende e tem a capacidade de tirar a tua paz, de tirar a tua tranquilidade não é tua, ela está na mão do outro. Você tem a capacidade de abrir a porta ou não. Se o outro lhe ofende, é porque aqui dentro isso já está guardado. Então é importante a gente pensar sobre isso. Qual é a capacidade que este outro, este poder que este outro tem de me tirar do sério, de tirar minha paz, de tirar minha tranquilidade, de me ofender? É forte, não é? Isso? Muito bem. E ele diz, a ofensa é um fracasso pessoal. E reparem que isso é um pouco de verdade. Se eu deixo que o outro tire a minha paz, se eu me ofendo, se eu guardo mágoa, se eu sei que isso faz mal para a minha saúde, é um fracasso meu. E por que é um fracasso, gente? Porque quando eu desencarno, essa mágoa vai embora, sim ou não? Eu me vejo livre da mágoa quando eu desencarno? Ou eu levo ela comigo? Levo. E quando eu levo ela comigo, eu continuo amargurado, continuo magoado no mundo espiritual. Por isso que acontecem tantas histórias de obsessão que a gente vê por aí nos livros e nas reuniões mediúnicas. Porque a gente vai para o outro lado amargurado e a gente quer se vingar. E a gente não entende, a gente está com o coração cheio de rancor. Muito bem. Tentar. Já ouviram esse verbo? Claro. Né? É o pior verbo que tem. Por que é o pior verbo que tem? Porque é muito fácil, é muito cômodo estar na condição de tentativa. Ai, mas eu tentei perdoar você. Você me fez o mal, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Ou então aquilo, eu estou tentando, o que é pior. Porque tentando é gerúndio, não acaba nunca. O cara desencarna e não deixa a mágoa de lado. Tentar, gente, é um verbo muito cômodo. Então, quando vocês pronunciarem o verbo tentar, reflitam sobre isso. Eu vou tentar ou eu vou fazer? Que tal, então, ressignificar essa nossa atitude? Porque quando a gente diz que tentou, eu tentei, você é testemunha, mas eu não consegui. É muito cômoda a situação. Mas quando eu digo que eu vou fazer, eu vou empreender todos os esforços para conseguir fazer aquilo que eu quero. Porque nós temos uma certeza. Jesus disse que a gente ia conseguir. Ele disse que a gente ia atingir a perfeição. E ele sabia o que ele estava dizendo. A gente está acabando de ver que o que Jesus disse sobre o perdão há mais de 2000 anos, a ciência está confirmando, não é verdade? Muito bem, essa é Dona Luísa, dona do Magazine Luiza, dessa rede que a gente tem aqui em João Pessoa e que tem no Brasil inteiro. E uma vez, numa convenção, eu estava nessa convenção, Dona Luísa foi dar uma palestra e ela contou uma história que eu nunca esqueci. Ela disse o seguinte: no meu dia a dia, eu começava a fazer a gestão das pessoas, eu tratava todas as ferramentas de gestão, fazia coach, fazia feedback, não é? Análise de desempenho, e eu não conseguia ter das pessoas tudo o que eu esperava. E eu ficava me perguntando por quê que as pessoas não fazem da forma correta, da forma como eu pedi, da forma como eu orientei. E eu me desgastava muito. Eu não conseguia compreender aquilo. Até o dia que eu me fiz a seguinte pergunta: você quer ter razão ou ser feliz? E quando eu comecei a exercitar isso no meu dia a dia, muita coisa melhorou. Porque eu fui vendo que muitas das coisas que eu fazia no meu dia a dia e que comprava brigas desnecessárias, querendo que as pessoas fizessem o que eu queria e que fossem igual a mim, eram absolutamente desnecessárias. A partir desse dia, eu comecei a escolher as brigas que eu quero comprar. Então, cada vez que eu estou diante de um conflito, eu me pergunto: eu quero ter razão ou quero ser feliz? Outro ensinamento profundo. E simples, não é, gente? Bom, um outro pilar, evolução. Todos nós estamos no mesmo patamar de evolução, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, como é que eu posso querer que o outro corresponda às minhas expectativas? Nós estamos em patamares diferentes. Então, se eu já tenho compreensão para poder tolerar, não é? Para poder ter paciência, por que eu não dou um voto de tolerância?
Por que eu não perdoo? Pode ser que o outro ainda não tenha esse nível de compreensão. Então, essa doutrina, a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos dá essa oportunidade dessa compreensão. Eu não posso julgar e querer que o outro corresponda, porque eu não sei qual é o estágio evolutivo dele, não é? Então, vamos lá. O outro patamar, eu disse para vocês que eram 3, e que acontece com todos nós, e nós temos capacidade de começar a trabalhar hoje, o vitimismo. É muito cômoda a situação da pessoa que se julga vítima. Porque se eu me julgo vítima, o que é que acontece comigo? Eu vou ficar lá esperando que alguém resolva o meu problema, a minha bronca. Porque eu sou vítima. Eu fui o ofendido. Como assim? Eu fui o ofendido. Não é? Ou não. Eu posso agir. Eu posso transformar, eu posso sair da condição de vítima. E ao invés de trabalhar a parte do cérebro, que é a parte do passado, que só me serve para dar experiência, eu vou trabalhar o pré-frontal, que é a parte das novas experiências, das novas ideias, da transformação e da ligação com o divino. Quando eu faço isso, quando eu saio da posição de vítima e assumo o comando da minha vida, como disse Leandro Carnal, as coisas mudam de figura. O problema é que assumir o comando da vida dá trabalho. E muitas vezes a gente não quer ter esse trabalho. Não é verdade? Ter sucesso dá trabalho, gente. Por isso que Leandro Carnal colocou aquela frase lá sobre o fracasso, tá certo? Bom, então eu queria lembrar, né, para a gente concluir essa nossa conversa, que nós temos o maior presente que nós poderíamos ter. Todos nós, sem exceção, que estamos aqui, pedimos para voltar. Pedimos uma oportunidade de reencarnação, para evoluir, para fazer os nossos ajustes. Vamos sair daqui refletindo sobre essas coisas e pensando, o que é que eu estou fazendo com essa oportunidade que me foi dada? Será que no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu não tropeço em várias coisas dessas que foram ditas aqui? Será que se eu começar a fazer este exercício pequeno dessa transformação hoje, eu não vou subir um degrau de cada vez e vou melhorando, melhorando, até chegar à perfeição que Jesus nos prometeu? Esse presente divino é a vida, é a reencarnação. E aí eu queria fechar trazendo de volta o que nós começamos. Nós começamos fazendo uma pergunta. Será que quando Jesus falou sobre o perdão, há mais de 2000 anos atrás, Ele falou só para nos elevar a autoestima? Ele falou só para nos transmitir esperança de uma vida melhor? Ou ele sabia o que estava dizendo? Então aqui, no livro No Mundo Maior, novamente, o Espírito André Luiz traz a seguinte reflexão que eu vou ler com vocês. Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que perseguem e caluniam. Então vejam a segunda frase. Não é isto mera virtude, ou seja, mera virtude nossa, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. Então, quando Jesus nos deu todos os ensinamentos lá atrás, sobre o perdão, sobre a tolerância, sobre tudo que Ele nos ensinou, Ele não disse só para nos encher de esperança, não. Ele disse porque Ele sabia que mais cedo ou mais tarde a ciência viria comprovar tudo o que Ele disse. Então, eu queria deixar aqui para vocês essas palavras de hoje, lembrar que a gente não pode morrer na praia. A gente está aqui com uma missão, todos nós temos uma missão. Então não vamos nadar para morrer na praia, gente. Vamos começar agora, tá certo? Nós todos temos as ferramentas que nós precisamos para a nossa evolução. Ninguém nasce na família errada. Ninguém está no emprego errado. Ninguém casou com a pessoa errada, não é? Então todos nós temos aquilo que nós precisamos para evoluir. E aí, eu queria dizer para vocês que esse tempo é agora. Vamos começar a exercitar um pouquinho cada dia? A gente erra, a gente cai, mas a gente levanta e continua. E aí, como eu sou da AME, né, como a gente trata com saúde, eu pedi permissão aqui à Kátia para trazer uma receita para vocês, tá certo? Para todos nós, na verdade, né, porque eu me incluo. Uma receita que resolve qualquer problema, gente. Então, uma boa dose aí, né, do Acordol, tá certo? E uma boa injeção do Simacol, não é? Para a gente começar a refletir sobre essas coisas todas e a gente começar a praticar agora. Mas se ainda assim persistirem os sintomas, o Evangelho deve ser consultado, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.
você, da alegria que vem do meu coração, por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.